Eu agradeço mais um sábado que chegou, por todo mundo estar aqui, aqueles que não puderam vir. E me abençoe que o Grupo Menezes junto com nós, o Gil, a Divana, que me abençoe que a mãe da Fran, os exames esteja bom. E tudo, em nome de Jesus, é isso que eu agradeço. Eu agradeço muito a Deus por nós estarmos aqui, todos nós reunidos, e que nós possamos orar uns pelos outros, porque nós sabemos que o inimigo está rodeando todos nós, porque nós estamos se rendendo aos pés do Senhor. Olha, eu falo por passagens que aconteceu no dia de hoje. Meu esposo estava estudando hoje para vir até aqui falar da palavra, e olha, e eu fazendo a preparação para o sábado lá na cozinha, do nada despilicou as coisas da minha geladeira, o que era de vidro quebrou, caiu no chão, perdeu, tive que mandar ele ao mercado novamente para começar tudo de novo. Eu estava ouvindo louvor, minha casa será uma casa de bênção, justo neste momento. Nossa, mas eu estava numa felicidade muito grande ali, tão gostosa, orando e tal, e de repente aconteceu isso. Depois, do nada, ele fazendo umas coisas ali e tal, cortou o dedo e tal, é coisa boba, mas a gente está vendo o inimigo fundando a nossa família. E hoje mesmo, quase que a gente não chega aqui. Nós estávamos ali na entradinha da cidade, descendo, a mobilete parou do nada. E assim, eu já estava com o pensamento, falei, não vai dar pra gente chegar lá. Mas a hora que falei para ele, vamos clamar a Deus, que nós vamos levar a palavra, nós não vamos para nenhum forrogodó. Mas assim, o inimigo é sujo, então vamos orar um pelos outros. Por mais assim que tenha, mas ela olhou torto para mim. Mas vamos tentar relevar, e aquele olhar torto não foi pela gente, foi porque ela não teve assim atenção. Mas que nós possamos ser muito mais amigos um do outro. E um inimigo, a gente se transforma em amigo. A bênção minha está fazendo aniversário hoje. Com a irmã Lai, para Deus enviar um médico em nome de Jesus, fazer uma cirurgia no meu olho, que é catarata. Mas o médico disse, não, isso não é problema. Isso não tem nada. Aí eu peço a Deus, de nós, de Deus, para Deus enviar um médico. Fazer cirurgia no meu olho. É só colocar o colírio e pronto. Glória a Deus. Estamos aqui com o Grupo Ebenezer e nós. Oi. Amém. Amém.
Semana Santa, né, do Calvário. A partir de amanhã à noite, né, lá na igreja, vai ter a vigília das 18 horas, né, Ronaldo? Até as 8 horas, 10 horas. Não. A vigília. E a partir de domingo, das 18 horas, até as 8 até as 10. Então, a gente vai estar durante uma semana, todos os dias lá na igreja, né? A partir de amanhã, tratando sobre o tema, né, da Semana do Calvário, lembrando a vida de Jesus completo, né? 6h30, viu, gente? 18h30. Para corrigir. Todos os dias vão estar lá, amanhã, domingo, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Semana inteira, né? Falando sobre a vida de Jesus. Por isso, o título de hoje, já vamos começar com essa ênfase, né? Nessa pré-semana, falando sobre o tema da vida de Jesus. Conhecer Jesus. É o título da mensagem de hoje. Entendi. Veio pra aplicação só para atrapalhar. A primeira passagem de hoje está lá no livro de João, capítulo 17, versículo 3. Ele vai lá agora ali, ó, vai acabar aqui. João, capítulo 17, versículo 3. Vamos ler. Todos acharam? Falta alguém? Livro de João, Evangelho de João, capítulo 17, versículo 3. Aqui diz assim: e a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Veja, meus amigos, que o objetivo da nossa vida muito bem. Então, segundo esse texto, irmão, o objetivo da nossa proposta da nossa vida é uma busca por conhecer a Deus, conhecer a Jesus Cristo. A vida eterna é esta: conhecer a Deus, Pai, conhecer a Jesus Cristo, a quem enviaste. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho Unigênito. para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, meus irmãos, conhecer Jesus é tudo, o objetivo da nossa vida. A cada momento nós devemos buscar a Jesus, buscar conhecê-los. E quais são as maneiras que nós podemos conhecer a Jesus? Na Bíblia. Lendo a Bíblia. A revelação de Jesus Cristo, a palavra de Deus que Ele deixou para nós. Lendo a Bíblia. Essa aqui é a carta de amor de Deus para cada um de nós, que revela a pessoa de Deus, a pessoa de Jesus. Estude a sua Bíblia diariamente. Uma história do pastor Alejandro Bulhon, ele nos conta que como nós precisamos de um Deus pessoal. Muitas vezes nós conhecemos as coisas pela teoria, mas o Evangelho, a Bíblia diz, é o poder de Deus. É a realidade, meus irmãos. Então o pastor Bulhon disse que ele estava no meio da floresta amazônica, onde tinha uma igreja adventista, e lá estava cuidando ali. E de repente um dia ele saiu por uns caminhos que ele não conhecia e acabou se perdendo no meio da floresta. Estava de noite e ele acabou caindo dentro do buraco, meio à chuva, lama, ficou preso ali naquele buraco. E ali ele começou a refletir na vida. Será que eu conheço um Deus pessoal que pode me ajudar?
E agora, nessa hora, será que a minha teoria, o meu conhecimento da Bíblia apenas vai me salvar nessa hora? Ele começou a pensar como é que ele ia fazer na floresta com onça, com bichos, no meio da noite, com chuva, sozinho, com frio, caído lá no buraco, sem conseguir sair no meio da noite. E ali ele começou a orar: Senhor Jesus, me ajuda a sair desse lugar. Salva-me desse lugar. E agora diz a história, ele contando que em meio a essa oração, de repente apareceu um índio, e deu a mão para ele, para tirá-lo daquele buraco que ele havia caído. E ali ele perguntou: uai, olá, quem é você mesmo? E qual é o seu nome? De onde você veio? E aí o índio não falava nada para ele, não falou uma palavra, só estendeu a mão para ele, e tirou ele daquele buraco. Foi acompanhando com ele no meio da escuridão, até quando os dois chegaram até o local da igreja. E quando chega lá na igreja, ele conta a história, e o irmão olhou para ele: pastor, o senhor está bem? Chegou? O que aconteceu com você? Por que você demorou e tal? Aí ele disse: não, eu me perdi, caí no buraco, contou a história, mas esse índio aqui, ele veio e me trouxe. Você viu o índio que estava aqui do meu lado? Não está mais, mas você viu o índio? Aí o irmão disse: não, pastor, você veio sozinho, não tinha ninguém ao seu lado. Então até hoje o pastor diz que não sabe se Deus mandou um índio de verdade ou se era um anjo ali em forma de índio, se transfigurou em índio para trazer o pastor até sã e salvo a sua comunidade. Meus irmãos, o Jesus da teoria que a gente aprende na igreja é o conhecimento que nós temos, mas o que nós precisamos, como diz a Bíblia, o Evangelho é o poder de Deus. Nós precisamos sim experimentar o Evangelho, a sua essência, que é o poder de Deus. Aquele poder que vai transformar o nosso coração, que encher de amor o nosso coração, que vai mudar a nossa vida. Aquela vida que a gente estava indo numa perdição, vai dar uma girada de 180 graus, Ronaldo. Josi, uma guinada de 180 graus. Você estava indo nessa direção, como uma perdição, e aí Jesus te coloca o quê? Na outra direção. Como a salvação, como a vida eterna. Na Bíblia Sagrada, vamos abrir agora no segundo texto, para a gente ver o que disse Jesus. Então, vamos abrir em João, capítulo 1, versículo 10 a 12. João, capítulo 1, 10 a 12. Enquanto você acha, a pergunta que nos vem à mente, Enzo, irmão Joaquim, a pergunta que nos vem à mente é: quem é Jesus? Porque conhecer Jesus é tudo, irmã Maria. Quem é Jesus? É o nosso Pai eterno, né? Muito bem, nosso Pai eterno. Quem é? Todos já acharam aí? Capítulo 10 a 12. Aqui diz irmão Benedito, então vai ler para nós. Lê bem em voz alta, levanta aí, irmão Benedito. 1, 10 a 12? 1, versículo 10 até o 12. Lê bem O alto. Verbo estava no mundo e o mundo foi feito por intermédio dele. Mas o mundo não o conheceu. Veio para os que é seu, e os seus não o receberam. Não receberam. Até o 12. Mas a todos quanto recebem, dá-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que crê no seu nome. Amém. Muito bem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele. E o mundo não o recebeu. Na primeira pregação de Jesus, ele disse assim, hoje se cumpriram as Escrituras. Quando ele terminou de fazer a pregação,
dar vista aos cegos, curar os enfermos, libertar os cativos do pecado. Aí ele disse, hoje se cumpriram as Escrituras. Era ele mesmo. Isso. E quantas pessoas creram nele naquele momento ali na igreja? Quantos? Nenhum, irmão. Eles pegaram Jesus e foram para jogar ele de cima da montanha. O povo o rejeitou. O seu próprio Criador. Então Jesus é quem, irmãos? Jesus é o Criador. Então o mundo foi feito por meio dele, segundo o texto que nós estamos lendo aqui. O mundo foi feito por meio dele. Se você for aqui no versículo 3, do mesmo capítulo, está dizendo: todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então veja, por que as pessoas rejeitaram Jesus? Para nós entendermos isso, a gente pode voltar, aquela história do jovem rico. Quando o jovem rico chegou para Jesus, ele disse: Senhor, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus, olhando para ele, disse: se queres entrar na vida eterna, guarda os mandamentos. Aí Jesus começou a citar os 10 mandamentos: não matarás, não adulterarás, honra teu pai e tua mãe. Foi falando dos mandamentos. E ele disse: tudo isso tenho feito. O que está faltando somente para mim? Aí Jesus: só falta uma coisa. Jesus olhou para ele, diz o texto bíblico, e o amou, porque ele guardava os mandamentos. Aí Jesus olha para ele e diz: só falta uma coisa para você. Vem e me segue. Quem fez os mandamentos, irmãos? O Criador. O mundo foi feito por meio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Quando o Pai, o Filho, O Espírito Santo. e o Espírito Santo, ali eles criaram o planeta Terra. Quem foi que foi otorgado a oportunidade de criar a Terra? O mundo, nosso mundo hoje. Foi Jesus Cristo. Foi Jesus que foi designado para criar. Da Trindade Celestial foi Jesus que criou. Foi Jesus que tirou o boneco Adão, fez o primeiro ser humano. Aquele princípio não é bem claro. E ali, e muitas vezes, meus irmãos, ali, como a história nos diz, as pessoas querem dizer que conhecem a Jesus, mas na hora de seguir a Jesus, o que acontece? O que aconteceu com o jovem rico? Ele deixa tudo que você tem e segue. Mas ele tinha muitas riquezas, ele se entristeceu e se retirou triste, porque ele era dono de muitas propriedades. Meus irmãos, o jovem rico rejeitou a Cristo por causa do dinheiro. Jesus, quando ele saiu, disse para os discípulos: não podeis servir a dois senhores. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. O jovem rico rejeitou a Jesus, seu próprio Criador, seu próprio Deus, por causa da riqueza, do dinheiro, dos bens. O mundo de hoje é diferente, irmãos. Quem é o Deus desse século? Não é o dinheiro? A primeira coisa que as pessoas rejeitam a Deus, Maria, qual é? Por causa do dinheiro. É um dos primeiros motivos. Muitas pessoas também rejeitam a Deus ou a Maria por causa da bebida. Deixam de servir a Deus, andar no caminho da pureza, no caminho da perfeição, no caminho da luz, por causa da bebida. Quantos bares estão cheios, quantas festas estão lotadas, e muitas vezes quantas igrejas não estão tão lotadas assim. Quantas igrejas estão até vazias, não é verdade? Como aqui, né? Eu convidei, né? Quantas pessoas rejeitam a Cristo por causa de um celular, ou por causa de drogas, por causa de televisão, como Netflix, jogo do Tigrinho. Quantas pessoas se suicidando por causa de jogo do Tigrinho, irmão?
perdendo casa, carro e tudo, para jogo de mim. Então as pessoas, um jovem rico, rejeita Deus por muitos e vários motivos. O primeiro deles é o dinheiro. Meus irmãos, aqui, quem é Jesus? Nós vimos o primeiro ponto. Jesus é o nosso Criador. Foi Ele que levantou Adão do pó da terra. Ele disse, soprou o fôlego de vida. Ele foi o Criador dos céus e da terra. Quando a Trindade divina criou esse mundo. O segundo ponto de hoje, irmãos, Jesus, Ele é o nosso Salvador. Abra sua Bíblia em Isaías, capítulo 53. Isaías 53. Todos acharam? Isaías 53, verso 1 em diante. Quantos estão com a Bíblia aí? Procurem. Vamos ler esse texto sobre a pessoa de Jesus. Jesus é o nosso Salvador. O profeta Isaías aqui, olha, mais de 500, 700 anos antes ou mais de Cristo já havia profetizado sobre o Messias. Já havia profetizado sobre a pessoa de Jesus Cristo. O que ele profetizou aqui? Olha só. Quem creu em nossa pregação? A quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo diante dele, como a raiz de uma terra seca. Não tinha aparência e nem formosura. Olhamos para ele, mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homens de dores que sabem o que é padecer. Como um de que os homens escondem o rosto, ele era desprezado, dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas feridas fomos sarados. Verso 6. Todos nós andávamos como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Meus irmãos, todos nós, como ovelhas perdidas, estávamos afastados de Deus. Mas Jesus, ele foi ser o nosso Salvador. Aqui já não falando. Ele foi traspassado pelas nossas. Quando Cristo morreu na cruz, aqueles pregos traspassaram as mãos dele, irmão Benito, irmão Joaquim. Ele foi traspassado em seu e no meu lugar. Porque nós merecíamos e ele merecia viver. Ele tomou o nosso lugar. Ele foi para aquela cruz, morrer a morte. Ele era nossa, com Joaquim, irmã Maria. A morte era para Maria. A Maria estava lá com a conta alta diante de Deus. Mas Jesus veio e pagou a conta da Maria. Agora, o profeta diz: quem creu na nossa pregação? Quem creu? Quantas pessoas creram? No tempo de Jesus, estima-se que havia ali de judeus mais de 1 milhão de judeus. Quantos cristãos havia que creram naquele lugar? Primeiro, Jesus falou de 12 discípulos. Depois, Jesus falou de 70 pessoas. Depois, ele falou de 400 pessoas ali que presenciaram a subida dele ao céu quando ele subiu ao céu. Quando os anjos apareceram. Assim como ele subiu, ele vai voltar.
400 pessoas. Depois, quando Pedro ele faz a pregação, toda aquela multidão ali, né, diz que foram 3 mil pessoas que aceitaram a Jesus como seu Salvador naquele dia. E assim foi aumentando. Né? Então você vê que Jesus falou, o caminho para o céu ele é estreito. O caminho para a perdição é largo. São muitos que vão por ele. É mais de 1 milhão de judeus. E ali foram aumentando os cristãos também. Mas a maioria daquelas pessoas rejeitaram Jesus Cristo. E uma minoria de pessoas aceitaram a Jesus. Quem nessa noite gostaria de fazer parte da minoria? Daquelas pessoas que aceitaram Jesus, levante a sua mão. Irmãos, quando Noé entrou na arca, quantas pessoas foi que entraram com ele? Foi Noé, foi a esposa de Noé e foi os filhos dele. Foram como o Benedito falou. Irmãos, para o céu sempre vai ser a minoria. O caminho e a porta é estreita. Esforçai, disse Jesus, por entrar pela porta estreita, porque ela leva para a vida eterna. É muito fácil as pessoas estarem colocando dinheiro em primeiro lugar. E a igreja está lá o banco vazio. Era o lugar que aquela pessoa deveria estar. Mas muitas vezes a pessoa rejeitou por causa do dinheiro. Outras horas rejeitou estar lá na igreja buscando a Cristo por causa das drogas. Outras horas foi por causa da bebida. Outras por causa da festa. Por muitos motivos as pessoas rejeitaram Jesus. Mas seja eu e você daquelas pessoas que aceitam a Jesus e tentam entrar pela porta estreita e fazem a escolha certa de ir com a minoria. E a minoria é que vai se salvar, irmãos. Porque largo e espaçoso é o caminho para a perdição. Essa terra, meus irmãos, ela vai pegar fogo. Vocês podem olhar para esses prédios aqui, ó. Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Isso aqui tudo, quando as bolas de fogo caírem no céu e Jesus voltar, isso aqui tudo não vai sobrar. Não vai sobrar nada, meus irmãos. Não vai sobrar nada. E aqui quem serão sobreviventes, irmão? Quem serão sobreviventes? Aquele que perseverar até o fim. Disse Jesus, aquele que perseverar até o fim. Esse é que será salvo. Nós não sabemos, só Deus sabe. Uma boa pergunta. Já está passando por muita coisa. E o terceiro ponto, meus irmãos, Jesus é o nosso amigo. Vamos ir para João, capítulo 15, versículo 13 a 15. João, capítulo 15, 13 a 15. Capítulo 15, versículo 13. Capítulo 15, versículo 13 até o 15. Todos já acharam? Eu tô com medo. Aqui diz assim: ninguém tem amor maior do que este, de alguém dar a própria vida pelos seus amigos. Quem é o seu verdadeiro amigo, Toninho? Disse Jesus: ninguém tem maior amor do que este, do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Muitas vezes você acha a sua esposa é a sua melhor amiga, o seu pai e a sua mãe é seu melhor amigo. Outros dizem, o meu melhor amigo é o meu cachorro, meu melhor amigo é o meu vizinho. Meus irmãos, o seu melhor amigo não é nenhum desses. Será que algum desses teria coragem de dar a sua própria vida no seu lugar? Ninguém. Nós não sabemos. Mas teve um, que teve coragem de amar até o fim. Derramar lágrimas de sangue, suor de sangue,
sentindo dor até o fim, carregando uma cruz pesada, subindo um monte e morrendo uma cruz em nosso lugar. Quem é? É o nosso melhor amigo, nosso Criador. O mundo foi feito por meio dele. Cada um de nós fomos feitos por meio dele. Por isso ele nos amou até o fim. Ele nos fez. Ele é o nosso verdadeiro amigo. Como verdadeiro amigo, eu tenho que buscar ele de duas maneiras. Jesus disse, Jeremias, está escrito lá, ele disse assim, ó, lá em Jeremias capítulo 29 e 13. Vocês me acharão quando vocês me buscarem de todo o nosso coração. Nós temos que buscar esse melhor amigo de Deus, de todo o nosso coração. E quando, como a gente viu na semana passada, na sexta passada, nós falamos sobre isso, nós temos que buscá-lo em todos os momentos da nossa vida. A Jo não vai estar em segurança por uma hora sequer na vida dela, quando ela aceitar Jesus, se ela não estiver em comunhão com Jesus. Porque o diabo, ele vai estar do lado dela o tempo todo, o demônio, o anjo caído ali o tempo todo querendo roubar, como um leão rugindo para quem possa tragar, para ver se consegue roubar a coroa dela, a coroa da vida dela. O tempo todo amando uma cilada. Tentando encontrar uma brecha. Dizer assim, olha, ela ganhou, só que agora eu vou roubar. Se ela não entendeu o Evangelho, o que vai acontecer com ela? Ela vai voltar para o mesmo lugar de antes. Quantas pessoas se batizam na igreja? Falasse ali, e passa um mês e a pessoa não vai mais. Porque o diabo já está preparado. Ela aceitou Jesus, mas é fogo de palha, irmão. Ela aceitou Jesus, mas já vou preparar uma armadilha aqui. Aí vem o patrão daquela pessoa já diz, você vai ter que trabalhar no sábado. Aí aquela pessoa já abandona Jesus por causa do dinheiro. O outro vem, um outro coleguinha, nossa, negócio de crente, vamos ali beber, e a pessoa, estou com vontade mesmo, e vai no bar, está lá no bar, abandonou Jesus por causa da... Outras pessoas por causa das drogas, cigarro, outros por causa de prostituição, enfim. Festa. Existem dezenas de motivos que as pessoas passam pouco tempo na igreja, um mês, 2 meses, 6 meses, um ano, e de repente as pessoas estão na rua. Outros já acham que nossa igreja é muito fria, nossa igreja Eu aceito. Fala que não tem falar igreja aí. Fala que não tem igreja. Você não fala em línguas, fala que o Espírito Santo não está no meio de nós. Fala em línguas, tem de outro, as pessoas falam em línguas, mas na própria Bíblia fala que Deus não se manifesta para a gente numa linguagem que a gente não conhece. Aqui, Gênesis 5, 24 diz, Enoque andou com Deus e não foi mais visto, porque Deus o levou para junto de si. Então veja, esse homem chamado Enoque, ele andou com Deus. Irmãos, Deus, ninguém engana Deus. É um amigo fingido que você quer. De repente aquele amigo que diz que é seu amigo, mas ele só procura você uma vez a cada ano. Será que aquela pessoa é seu amigo? Mas vamos analisar que é um amigo da onça. Imagina você orar. Os povos parecem fazer isso. Nunca lembro que você existe. Mas a hora que você de algo, aí ele irmão, oi, tudo bem, mas Deus me mandar uma mensagem. Não precisa nem falar. Na nossa família mesmo acontece. Exatamente. Irmãos, nós temos que buscar Jesus em todo momento. Se Ele é o nosso verdadeiro amigo e Ele está nos defendendo, nosso intercessor lá no céu, nós devemos buscá-lo em todo os momentos. Ele é o nosso melhor amigo. Então nós temos que fazer o quê? Ser o melhor amigo dele. Então a gente tem que estar disponível, irmão. Ele quer que a gente vá estudar o estudo bíblico? Vamos lá. Ele quer que a gente vá na igreja
Quantas vezes por semana? Tem quantos cultos? 3. Mas eu só quero ir no sábado, eu sou sabatista. Pode isso, irmã? Não. Irmão Benedito, só irmão, se tiver um culto de madrugada, é para onde é para eu estar? Se tiver um culto o dia todo, aonde é que eu vou estar? Como teve lá. Foi o dia todo, a gente passou o dia todo na igreja. Foi lá. A gente vai estar lá na igreja. Então não seja como aquelas pessoas que eu sou amigo de Jesus, mas eu só vou lá no sábado. Olha que bonito. Você acha isso bonito, irmão Jorge? Não é bonito. Jesus quer que a gente esteja lá. Se tiver um culto de madrugada, é para mim estar lá de madrugada. Assim eu vou estar comprovando, Senhor Jesus, eu quero ser o seu melhor amigo. Para a gente encerrar, a história de Lázaro, irmão, diz que Jesus ele tinha um amigo chamado Lázaro. Né? Ele era muito amigo de Jesus. Jesus amava Lázaro, diz no texto bíblico. Né, irmã Elisa? E os amigos ajudam os outros. Né? Lázaro adoeceu, morreu. Mas Jesus foi ao encontro do seu amigo. Jesus foi lá e quando ele chegou lá, ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Todo aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Irmãos, você só pode comprovar o poder de Deus se você buscar ele de todo o coração. Para você conhecer o poder de Deus. Pela transformação do seu coração. Pela proteção de Deus na vida diária. Quando você vê as pessoas demoniadas sendo libertas por Deus. Quando você vê o sobrenatural acontecendo, Deus operando na sua vida, como na história do pastor Leandro Bulhão, que mandou um índio para salvar ele naquele buraco. Quando você vê o sobrenatural, você vai conhecer o seu verdadeiro amigo. E Lázaro, Jesus disse: vem para fora. Os discípulos tiraram a pedra e Lázaro ressuscitou. Quando Jesus voltar, mesmo que nós estejamos mortos, nosso amigo ele vai vir ao nosso encontro. Como é seu nome? Ana. Ana, quando Jesus voltar, mesmo que você já tiver morrido, você vai ver. Ele vai chamar o seu nome. Ana, ressuscita. É o seu Criador chamando você. Vai ressuscitar você. Se você fizer de Jesus o seu amigo. Você, cada um de nós. Maria, se você fizer de Jesus o seu melhor amigo, ainda que você morra, porque todos nós um dia vamos morrer, né? Se ele não voltar até lá, cada um vai morrer. Se ele voltar logo, ele vai nos levar vivos para o céu. Então, ainda que morra, eu sou a ressurreição e a vida, disse Jesus. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, voltará a viver. Vamos ficar em pé? Quantos nessa noite gostariam de fazer de Jesus o seu melhor amigo? Levante a sua mão e vamos fazer a nossa oração. Depois, Senhor Deus e Pai, nessa noite nós te agradecemos. Em nome de Jesus Cristo, nós queremos aceitar o Senhor como nosso amigo. Amém. O Senhor nos ama de tal maneira que enviou Jesus Cristo. Amém. Para viver, para sofrer, para morrer em nosso lugar, dar a sua vida em nosso lugar. Amém. O nosso verdadeiro amigo. Amém. Nós queremos ser amigos também de Jesus. Amém. E fazer o que o Senhor nos ordena. Fazer a tua vontade. Amém. A cada minuto te buscar, sendo seu amigo sincero, para a gente ajudar, para que outras pessoas também encontrem o amor de Deus. Amém. A luz desse amor, porque Deus é amor, vai transformar o mundo inteiro. Todas as pessoas que aceitarem Jesus Cristo vão ser transformadas. Amém. Porque Jesus falou: quando o Filho do Homem for levantado na cruz, eu atrairei o mundo inteiro para mim mesmo. Amém.
Então, Senhor, que o teu amor venha atrair, transformar todas as pessoas desse mundo inteiro. Para que todas as pessoas abram seu coração a Jesus e sejam transformadas. Tenham a Jesus como seu verdadeiro amigo. Aquele que morreu, deu a sua vida no lugar de cada uma dessas pessoas. Nós te aceitamos no nosso coração. Te pedimos, Senhor Jesus, que venha operar em nossas vidas, fazer a tua obra pelo Espírito Santo. Amém. Amém.